Olá, futuro advogado. Eu sou o professor Ricardo Borges, Direito Civil, Obrigações e Contratos, e hoje vamos aqui para essa maratona para vocês passarem nessa prova da OAB. Vamos começar falando sobre os elementos de validade do negócio jurídico, matéria importantíssima para a nossa prova. Os elementos de validade do negócio jurídico estão no artigo 104 do Código Civil. São eles: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Esses três artigos são essenciais para que nós consigamos resolver algumas questões de obrigações de contrato, principalmente aquelas de vícios, vício de nulidade relativa, vício de nulidade absoluta, bem como os vícios redibitórios. Além dos elementos de validade do negócio jurídico, constantes do artigo 104 do Código Civil, é essencial lembrarmos dos elementos acidentais do negócio jurídico, dois deles, a condição e o termo. A condição é um evento futuro e incerto, portanto, um fato que pode ou não vir a acontecer. A aprovação na OAB, por exemplo, é uma condição, pois é um evento futuro e incerto que depende do candidato acertar um determinado número de questões. Por sua vez, o termo é um evento futuro e certo, é um evento que necessariamente acontecerá. Como exemplo, nós temos a morte ou uma data específica. O decurso do tempo é inexorável e, portanto, chegaremos a essas datas necessariamente. Então, vamos lembrar esses dois elementos acidentais do negócio jurídico e eles trazem, por consequência, consequências jurídicas diversas. Tanto a condição quanto o termo podem ser suspensivos ou resolutivos. Condições ou termos resolutivos colocam fim, resolvem o negócio assim que aquele termo ou condição ocorra, enquanto condições ou termos suspensivos suspendem um negócio enquanto elas ocorram. Nós podemos ter as duas espécies de cláusulas. Com relação à condição suspensiva, precisamos lembrar que, além dela suspender o exercício do negócio jurídico, ela suspende a aquisição do direito. Portanto, a parte que tem um negócio firmado no qual haja uma condição suspensiva, ela não tem direito adquirido àquele negócio, mas apenas uma expectativa de direito. Enquanto, se tivermos um negócio em que haja um termo suspensivo, aí sim, a parte, por mais que o exercício do contrato ainda não esteja em vigor, a parte tem o direito adquirido àquele negócio, uma vez que ele necessariamente ocorrerá. Portanto, condição suspensiva e termo suspensivo trazem consequências jurídicas bastante diferentes para as partes que realizam o negócio com esses elementos. Por fim, é importante lembrarmos que não é possível a condição chamada de puramente potestativa, que é aquela que depende exclusivamente da vontade de uma das partes. Portanto, qualquer condição que não esteja baseada em um elemento objetivo que possa ser aferido pela outra parte será considerada como uma condição puramente potestativa e desta forma deverá ser interpretada como não lida, ela é nula. Vamos lembrar que nos negócios jurídicos existe o princípio da conservação dos negócios jurídicos. Isto quer dizer que, caso haja alguma nulidade em algum elemento do contrato, não necessariamente decretaremos a nulidade por completo daquele negócio jurídico. Cabe ao hermeneuta, cabe ao advogado, ao juiz e a todos os que trabalham com o direito preservarem ao máximo um negócio jurídico, uma vez que essa era a vontade das partes quando da sua realização. Por exemplo, se tivermos um contrato de aluguel conjuntamente com um contrato de fiança, sabemos que o contrato de fiança é um contrato acessório ao contrato de aluguel, que seria o principal. Caso este contrato de fiança, que é uma garantia ao contrato de aluguel, seja nulo por algum motivo, não necessariamente o contrato de aluguel será, uma vez que o acessório não necessariamente acarreta a nulidade do principal, coisa que o inverso não ocorre. Sempre que houver uma nulidade por completo no negócio principal e este vier a ser tornado nulo, necessariamente o contrato acessório deve seguir o principal. Claro que a gente pode ter uma nulidade em uma cláusula específica, ainda que no contrato principal. Então, não necessariamente uma nulidade acarretará a nulidade de todo o negócio jurídico, de todo o contrato.
é preciso ter em mente este princípio. Tendo falado sobre os elementos de validade e os elementos acidentais dos negócios jurídicos, futuro advogado, vamos falar da principal matéria na área de obrigações da OAB, que são os vícios de nulidade relativa e os vícios de nulidade absoluta. Esses vícios estão previstos nos artigos 138 a 165 do Código Civil. O primeiro deles é o erro ou a ignorância. O erro ou a ignorância ocorrerá quando houver um vício de consentimento, ou seja, que atinge a vontade de uma das partes, que seja considerável ou perceptível. Apenas com essas duas características que será um vício capaz de tornar o negócio nulo. Se for um vício imperceptível ou irrelevante, secundário, pouco importante, este vício não será capaz de nulificar este negócio. O segundo vício é o vício do dolo. O dolo configura quando uma das partes age com um artifício malicioso. Portanto, há uma patente, uma clara má-fé de uma das partes, a fim de induzir ao erro a outra parte que está de boa fé. O terceiro vício é o vício da coação, que ocorre quando uma das partes agir através de ameaça ou tiver um temor de dano na realização daquele negócio jurídico. Portanto, esses são os principais elementos, as palavras-chave que devemos observar para aferir, para analisar se há o vício de coação. O quarto vício consiste no estado de perigo. O estado de perigo acontece quando houver uma preocupação de salvar a si próprio ou a pessoas próximas, a parentes, por exemplo. Então, se você estiver em uma circunstância e você realizar um negócio jurídico, por exemplo, excessivamente oneroso, que não seria a sua real vontade, em razão dessa preocupação de salvar, configurado estará o vício do estado de perigo. O quinto vício é o vício da lesão, que ocorre quando houver inexperiência ou necessidade na realização deste negócio jurídico. Veja que este vício pode ser confundido, por exemplo, com estado de perigo, porque quando você se preocupa em salvar a si próprio, você tem uma necessidade de fazer determinada questão, então a gente tem que ir por exclusão. Se houver essa necessidade de salvar, temos que necessariamente ir e nos remeter ao vício do estado de perigo, e não ao vício de lesão que nós estamos falando. O próximo vício consiste na fraude contra credores, que ocorre quando houver duas situações cumuladas. Primeiro, ou uma das partes doa todos os seus bens, ou ela perdoa dívidas das quais é credora. E com isso, e este é o segundo elemento, ela se torna insolvente, ou seja, é a falência da pessoa física. Ela se torna incapaz de arcar com as obrigações dela. Então nós devemos ter esses dois elementos cumulados. Ou a doação do patrimônio próprio ao ponto de levar à insolvência, ou mesmo o perdão de dívidas também ao ponto de levar à insolvência dessa pessoa. Por último, caro advogado, a última possibilidade de nulidade relativa é quando uma das partes for relativamente incapaz, isto é, tiver entre 16 e 18 anos, segundo o nosso ordenamento jurídico. Portanto, este é um resumo dos principais vícios de nulidade relativa previstos no Código Civil, que a OAB adora cobrar. Vamos ter em mente que vício de nulidade relativa faz com que o negócio jurídico possa sim ter validade, e ele apenas será tornado inválido se uma das partes, aquela que se considerar prejudicada, vier a impugnar isto judicialmente. Assim, um negócio jurídico firmado que contenha esses vícios de nulidade relativa, ele mantém normal valor para o mundo jurídico e apenas será nulificado se uma das partes vier a impugná-lo. Todos esses vícios, como nós já dissemos, são vícios que afetam a vontade de uma das partes, portanto, são chamados de vícios de consentimento. O prazo para a parte impugnar este vício é de 4 anos. E nos demais casos não previstos em lei é de 2 anos, nos demais casos de vícios de nulidade relativa. Todos esses que nós abordamos agora é de 4 anos. Terminando de falar sobre os vícios de nulidade relativa, precisamos agora falar sobre os vícios de nulidade absoluta, que são aqueles vícios que não podem ser convalidados, que não passam a valer em momento algum no ordenamento jurídico,
tal é o grau de aviltamento, tal é o grau de gravidade que o legislador conferiu a eles. Estes vícios de nulidade absoluta estão no rol do artigo 166 do Código Civil e são a incapacidade absoluta de uma das partes, portanto, diferentemente do vício de nulidade relativa para pessoas relativamente incapazes, o vício de nulidade absoluta para pessoas absolutamente incapazes gera a nulidade completa deste negócio jurídico. Pessoas menores de 16 anos ou pessoas que não conseguem exprimir a sua vontade. Outra possibilidade de vício de nulidade absoluta é quando tivermos um negócio em que houver um objeto indeterminado, impossível ou ilícito. Nós falamos há um tempo atrás que o artigo 104 nos traz que o objeto tem que ser determinado, possível, lícito ou ao menos determinável. Portanto, se esse objeto não contiver essas características, este negócio jurídico será nulo. Outra possibilidade de vício de nulidade absoluta é quando houver ilicitude comum aos objetivos das partes. Neste caso, ambas as partes têm o objetivo de violar a lei, diferente de todos os casos de vício de nulidade absoluta que nós falamos agora. Nestes casos de vício de nulidade relativa, uma das partes age de boa-fé, e é por conta dessa parte de boa-fé que o legislador previu que o negócio jurídico poderá ter validade para o ordenamento jurídico. Já nos vícios de nulidade absoluta, como na simulação, quando houver ilicitude comum aos objetivos das partes, como ambas objetivaram fraudar a lei, o legislador não permite que este negócio passe a ter efeitos no mundo jurídico. Portanto, pessoal, a gente deu uma geral nos vícios de nulidade relativa e nulidade absoluta. E para finalizar, vamos falar sobre nomenclatura destes vícios, porque pode ser aí que o peguinho esteja na prova da OAB. O examinador, quando fala sobre vício de nulidade absoluta, ele só fala nulidade. Portanto, você precisa entender que nulidade quer dizer nulidade absoluta. Para falarmos de nulidade relativa, nós podemos falar em anulabilidade, nulidade relativa, anulável. Podemos ter todos esses exemplos para falar de nulidade relativa. Já absoluta, o examinador normalmente costuma falar em nulidade apenas. Terminando os vícios de nulidade absoluta e relativa para os vícios de consentimento, precisamos falar dos vícios redibitórios, que, diferente daqueles, atingem o objeto. Portanto, vícios redibitórios são vícios que atingem o objeto conforme disciplina o artigo 444 do Código Civil. É importante saber que os vícios redibitórios podem ser ou não ocultos. No dia a dia, costumamos chamar vícios redibitórios como se sempre fossem ocultos, porém, não é esta a verdade do conceito. A diferença entre estar oculto ou explícito esse vício está no início da contagem do prazo decadencial para a parte impugnar e reclamar perante a justiça, perante a outra parte com a qual celebrou o negócio jurídico, a sua nulidade ou ao menos uma indenização, um abatimento no preço. Assim, nos vícios redibitórios explícitos que não forem ocultos, o prazo decadencial se iniciará desde a tradição, ou seja, desde a troca da coisa entre as partes. Já no vício oculto, o prazo decadencial para pleitear essa nulidade ocorre desde a ciência deste vício. O prazo varia de acordo com a natureza do bem. Para bens móveis, o prazo é de 30 dias para a parte impugnar desde a tradição. Porém, se eu já estava na posse desse bem, o prazo cai pela metade, 15 dias. Já nos bens imóveis, o prazo é de 1 ano. E, da mesma forma, se a parte já estava no bem antes do negócio jurídico, esse prazo cai pela metade, portanto, 6 meses. Porém, vamos ter em mente que existe um prazo de impugnação máximo para as partes reclamarem esse vício, por mais que ele seja oculto. Isto porque as partes não podem ficar eternamente com o receio de ter o seu negócio jurídico desfeito por conta de um vício. Além do mais, o legislador entende que, se um vício acontecer muito tempo depois, não necessariamente ele é anterior à tradição, ou seja, ao negócio jurídico. Ele pode ter se iniciado
no uso propriamente da parte que adquiriu a coisa. Assim, nós temos o prazo decadencial máximo de 180 dias para os bens móveis e de 1 ano para os bens imóveis. Terminando esse resumo sobre os vícios, tanto sobre a vontade, vícios de consentimento, quanto os vícios redivitórios que recaem sobre o objeto, entramos na matéria de obrigações. Obrigações de dar, fazer e não fazer. A nossa principal matéria conjuntamente com os vícios. 2 elementos são essenciais para analisarmos as obrigações de dar, fazer e não fazer: tradição e culpa. Nós temos uma regra máxima da res perit domino. Isso quer dizer que a coisa perece para o dono. É o dono que é o responsável pela coisa. Portanto, se essa coisa vier a se deteriorar ou se perder, quem sofrerá as consequências deste fato é o seu dono. É o que disciplina o artigo 237 do Código Civil. Por sua vez, a culpa também é essencial para analisarmos as responsabilidades, as consequências nos negócios jurídicos. Isso porque, se uma das partes agir com culpa, isto pode inverter a lógica do res perit domino e a outra parte acabar sendo punida por seu ato culposo, negligência, imprudência ou imperícia. E, aproveitando que estamos falando de culpa, aqui vai uma regra essencial para fazer a prova da OAB. Sempre que houver culpa de uma das partes na hora de realizar uma obrigação de dar, fazer ou não fazer, sempre a outra parte terá o direito de exigir perdas e danos. Portanto, se o examinador disser no enunciado que há culpa, nós podemos eliminar todas as questões que não falarem e não contiverem como opção de resposta perdas e danos. Por outro lado, o inverso também é verdadeiro. Se uma das partes não agir com culpa e o negócio ainda assim vier a não acontecer, por exemplo, em casos fortuitos ou de força maior, a parte não será condenada em perdas e danos. Então, nós conseguiremos também eliminar questões, opções de respostas que tragam que ela deverá ser responsabilizada em perdas e danos, o que é falso. Dentro dessas obrigações de dar, nós podemos ter as obrigações de dar coisa incerta. As obrigações de dar coisa incerta têm que ser determinadas pelo gênero e pela quantidade. São os elementos mínimos de aferição da coisa. Do contrário, o negócio jurídico será interpretado como inválido, porque será entendido que o objeto não é determinado ou determinável. Portanto, não se esqueça, obrigação de dar coisa incerta, determinação mínima de gênero e quantidade. Quem tem a prerrogativa de escolha na obrigação de dar coisa incerta é o devedor. E tão logo ele escolha o objeto que será de transação do negócio jurídico, esta obrigação, portanto, vem a se tornar a obrigação de dar coisa incerta e todas as regras relacionadas à obrigação de dar coisa incerta passam a vigorar naquele negócio jurídico. Indo além, nós temos o Instituto da Solidariedade. É uma forma de classificarmos as obrigações. E no que consiste a solidariedade? A solidariedade, nós precisamos, em primeiro lugar, ter multiplicidade de partes em um dos polos. Podemos ter muitos credores ou muitos devedores. Solidariedade ativa ou solidariedade passiva. Contudo, que fique claro que não necessariamente se houver muitos devedores ou muitos credores haverá solidariedade. E aqui vai a principal dica. A solidariedade não se presume. Se o examinador não constar na prova que há solidariedade, não podemos presumir que há solidariedade naquele caso. E o examinador trará um caso concreto tentando induzi-lo ao erro ao máximo, fazendo com que você acredite que haverá solidariedade. E o que é o Instituto da Solidariedade? Enfim, o Instituto da Solidariedade é aquele em que, se for solidariedade passiva, um devedor é obrigado a pagar a dívida como um todo, mesmo que haja mais de um devedor no caso, mais do que a sua própria cota-parte. O inverso vale para os credores. A solidariedade ativa consiste no direito do credor, ainda que tenha direito a uma cota-parte específica, poder cobrar a dívida como um todo dos devedores. No caso da solidariedade passiva, se houver o pagamento parcial dessa dívida, remanesce quanto ao montante que ainda não foi pago a solidariedade. Os demais devedores são obrigados, portanto, a continuarem com a solidariedade.
A última dica sobre solidariedade passiva é que, caso haja a insolvência de um dos devedores, ou seja, caso o devedor venha a falir, a sua cota-parte deve ser rateada, deve ser dividida junto aos demais devedores que não se tornaram insolventes. Desta forma, temos que pegar a cota-parte dele, dividir pelo número de devedores restantes e somar as respectivas cotas-partes. Enfim, futuro advogado, nós falamos dos principais institutos da matéria de obrigações da OAB. E aqui vai uma importante dica. Caso o examinador traga um contrato que nós não tenhamos visto, que você não tenha estudado, não se desespere. Ele pode, muito provavelmente, estar querendo saber uma matéria relacionada às obrigações de dar, de fazer ou não fazer. Assim, em razão da nossa exiguidade de tempo, não conseguiremos abordar todos os contratos. Falaremos apenas de dois que estão em leis avulsas, em leis esparsas do Código Civil. O primeiro deles é a Lei 8.245, que é a Lei de Locações de Imóveis Urbanos. Esta lei permite que o locatário subloque o seu bem. Esta é a primeira dica importante de lembrarmos, que é permitida sim a sublocação dos imóveis urbanos. A segunda dica é que, neste caso, a solidariedade se presume, salvo se disciplinado de forma contrária no contrato, conforme artigo 2º da Lei 8.245. Assim, se tivermos uma multiplicidade de locatários, nós devemos presumir que todos serão obrigados à dívida como um todo. Por último, com relação à Lei de Locações de Imóveis Urbanos, vamos lembrar que sim, os tributos podem ser repassados ao locatário, pode ser repassada essa responsabilidade a ele. O último contrato que é importante lembrarmos e darmos uma última dica é o contrato de arrendamento mercantil, ou também conhecido como contrato de leasing, que está na Lei 6.099 de 74. O contrato de arrendamento é um contrato que possui uma das partes sendo o arrendador e a outra parte o arrendatário. É um contrato que lembra uma mistura de contrato de aluguel com contrato de financiamento. Vamos entender por quê. No contrato de aluguel se paga uma quantia periódica para usufruir, para usar de um determinado bem. Enquanto que no contrato de financiamento paga-se também uma quantia periódica e ao final do pagamento este bem se torna de propriedade de quem estava fazendo esse pagamento periódico. No contrato de arrendamento mercantil, nós temos um pagamento periódico e a utilização dessa coisa ao longo do pagamento, e ao final, e é aqui que reside a nossa principal dica, o arrendatário, que é a pessoa que está pagando periodicamente, tem o direito, a faculdade de comprar ou não este bem. Então, por exemplo, se tivermos um arrendamento mercantil de uma impressora, que algum escritório faça o arrendamento desta máquina, ele pode, ao final desse contrato, renovar o contrato com a empresa e continuar tendo os serviços de prestação dela. Ele pode adquirir esta impressora para si, pagando um valor residual, ou ele pode não querer continuar com este negócio e esta impressora continuar sendo como de responsabilidade, como de propriedade da empresa arrendadora. Portanto, o contrato de arrendamento mercantil ou leasing traz a opção de compra para o arrendatário. E é isto que precisamos lembrar para a nossa prova da OAB. Caro futuro advogado, esta foi a nossa maratona de direito civil do Explicando Direito na parte de obrigações e contratos. Espero que assuntos que foram abordados aqui caiam na sua prova e que você gabarite a nossa matéria. Espero vê-lo pegando a sua carteirinha da OAB, conquistando decisões judiciais favoráveis e, por que não, bons honorários. Para você que é de Brasília, procure o Explicando Direito na entrada do local de prova. Estaremos lá para dar as principais dicas e te dar um abraço de conforto. Até logo!